Ritual agora. Tem um ritual ali? Não, tem a entrada? Curtinho, sereno? Está começando mais um curtinho com o Nino Cirilo. O convidado de hoje transborda alto astral e resiliência por onde passa com suas braçadas. Seja bem-vindo, Douglas Santos. Valeu, Nino, pelo convite. Obrigado por ter aceito. Douglas, posso considerar você um atleta PCD ou como você se caracteriza? Hoje eu aceito muito melhor o que aconteceu comigo. Hoje eu sou um atleta PCD. Eu tenho uma deficiência. Acho que quando a gente aceita isso, fica muito mais fácil eu dizer pra ti que eu tenho uma deficiência assumida e não tenho problema nenhum com isso hoje. Já tive. Então hoje em dia eu me considero ser um atleta PCD. Hoje você é um atleta de nado, de natação e águas abertas. Queria que você falasse um pouquinho das competições que você disputou. Ao total foram 9, só esse ano foram 6. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas, né, a sua experiência ao longo dessas 9 provas. E fazer um resumo para a galera aí, para estar conhecendo melhor quem é o Douglas. Comecei a nadar águas abertas em represa, treino em represa, eu nado em piscina, né? E recebi um convite para nadar águas abertas. Juntar água, que é o que eu amo, hoje em dia eu falo para você que é o que eu amo. De brinde você tem um contato com a natureza. Cara, eu fiquei entusiasmado para conhecer, eu quero conhecer esse esporte, quero fazer. Aí conheci uma galera da equipe, né? Nós temos uma equipe e recebi o convite. Vem treinar com a gente e tal. E vai ter uma prova. A prova é TH5, em Bertioga e tal. E 1,5 km, acho que é uma prova legal para você começar. E aí eu fui fazer, a princípio, me conhece um pouco. Sou um cara bem ansioso, sou ansioso. Um pouquinho, né? Acho que meu nome é Douglas Santos Ansiedade, né? Ansiedade passa a ser meu sobrenome, porque toda a prova que eu vou fazer e tal, eu tenho dificuldade para dormir e tal. Essa prova, um fato bem bacana assim, que eu queria passar para ti foi que eu tinha perdido um primo há uns tempos atrás, que foi dar um mergulho. E nessa prova eu fui até com uma camiseta lá, que foi uma homenagem para ele. O maior barato assim da natação, eu não sei, assim, eu sou aquele cara que jogava aquelas peladas de domingo e tal, só que enquanto você tá jogando bola, você tá ali totalmente concentrado, né? A natação, ela tem um barato assim que é bem bacana, na águas abertas, em piscina nem tanto, mas águas abertas, quando você tá nadando, que você encaixou a sua braçada ali, a sua respiração, meio que você começa a nadar no automático, você tá totalmente concentrado. Porém, você passa a fazer, vem na sua cabeça memórias, coisas do futuro, você pensa muito. É uma terapia? Cara, eu falo assim, é uma terapia e quem nada águas abertas sabe do que eu tô falando, assim. Você viaja em pensamentos, em coisas que você já fez na sua vida, em coisas que você quer para o seu futuro, assim. Então acho que é um grande barato, assim, da natação. Falando em si, assim, da águas abertas, é isso. É você viajar, assim, enquanto você tá nadando, você consegue... A mente voa. Voa, você pensa em muita coisa, cara, é muito bacana. Aprofundando sobre esse assunto, eu queria que você falasse um fato curioso, assim, algo que te chamou a atenção no meio dessas 9 provas que você fez, algo que foi bem legal, assim, que você não esquece, que você acha bacana, uma recordação boa. Cara, eu tenho uma recordação, assim, que ela tá bem viva na minha memória. Aí eu vou falar do desafio Aquaman que eu fiz ultimamente, que eu tô meio que em êxtase com ele ainda, que foi uma prova de 7 quilômetros. E ela funcionava assim, era 3,5 km, você chegava até um ponto de hidratação numa ilhota, e aí era metade da prova. E retornava esses 3,5 km e tal. O primeiro trecho dos 3,5 km foi... A gente tínhamos um vento a favor e tal, que colaborou até um pouco com a ida. É uma prova que eu fui para fazer em 2 horas e 10 na minha cabeça, fazendo continha do que eu treinei em represa e tal, porque a gente faz umas continhas também. Tem toda uma preparação. Tem.
como todo esporte que você faz, seja ele amador ou não, a gente tem que se preparar. E um dos meus preparos era continha mesmo. Pô, eu nado 750 metros na represa, eu faço em X minutos e tal. Então a probabilidade de eu fazer essa prova em 2 horas e 10 seria um tempo ideal que eu sairia bem satisfeito. E eu lembro que na hora que eu voltei, eu tenho uma cena assim, eu tô falando pra ti, eu lembro dela o tempo todo, que era um encontro de uma onda com outra, que formou um vento, no meio da prova o mar virou, e aí formou um vento, que 2 ondas se batiam assim, e essa cena, ela não sai da minha cabeça, assim, direto eu vou dormir, eu lembro desse momento e tal, e tem muita gente que, na hora lá na hidratação, os caras pensavam 2 vezes para voltar, vendo essa cena da natureza, assim, do mar virando. Nino, eu falo pra você que nesse retorno eu levei 1h39 para voltar. O meu tempo da prova foi 2h39. Só que aí passou a ser uma luta contra a minha cabeça, né? Que eu falava, eu vou sair e tal. Aí eu pensava, não, eu tô bem pra caramba e tal. Nessa prova teve 30 desistências, 30 atletas desistiu. Então, assim, o tempo pra mim passou a ser o que menos importava. Eu terminei ela em 2h39, só que assim, dentro dela eu pensava que tava ruim só pra mim. Só que quando eu saí, eu percebi que, foi pesado pra todo mundo. E depois eu fui ver o quanto essa prova repercutiu e tal. E foi, acho que o grande momento meu, assim, no esporte, é essas cenas que não saem da minha cabeça nesse dia e desse mar, que foi um mar bem pesado. Muito pesado. Aproveita que você está com a medalha aí já. E aí, para minha surpresa, éramos 3 atletas PCD, mas eu fui o campeão na categoria PCD, o que para mim é um fato. Até eu ia te perguntar, no geral, né? Qual foi a sua prova que despertou maior curiosidade, qual você se preparou mais, qual que teve um lance mais inusitado. Pelo jeito, essa daí foi a prova já resumiu tudo já. Sem sombra de dúvidas, foi... A prova da sua vida? A prova da minha vida, até hoje. Até o momento. Até hoje. Porque o ano que vem meus projetos eu tô sempre aumentando a quilometragem. E pegando o embalo, fala um pouquinho sobre como é a sua preparação. Né? Você comentou que você treina natação e também aos finais de semana, se eu não me engano, você treina em represa. Isso. Explica um pouco pra galera aí como é que funciona isso. As pessoas que te ajudam também nessa preparação, como funciona? Cara, eu nado na Shark. A Shark é uma parceria, você conhece o Paulo e tal, o Paulo foi um cara que me abraçou e hoje eu sou um atleta da Shark. Na minha parte de natação eu sou um atleta da Shark e eu nado 3 vezes por semana. Eu acordo de segunda, quarta e sexta, acordo às 6 da manhã e nado das 6h50 às 7h40, segunda, quarta e às sextas-feiras. Aos finais de semana, normalmente domingo, eu vou para a represa. Represa é o meu local. É o habitat. Domingo, quer me encontrar de domingo, eu tô na represa, no Riacho, que é um pico que a gente tem de esporte que não é tão conhecido, não é tão divulgado, mas, cara, vem muita gente de fora para treinar na Estrada Velha. Nino, eu falo que para quem quer fazer natação em águas abertas, represa é uma escola. Represa é a minha escola, entendeu? A minha base para natação em águas abertas é a represa. Represa, você chega, aparentemente é uma água tranquila, né, e tal, mas, cara, é uma água pesada e é uma água que, infelizmente, assim, tem muita gente que às vezes vai para brincar, vai para se divertir, ela leva a gente, cara, é uma água pesada. É a natureza, É a natureza, é a força da natureza. Eu falo que depois que eu comecei a nadar águas abertas, o meu respeito pela natureza é muito maior, porque eu era um nadador de piscina e a primeira vez que eu nadei em águas abertas eu assustei, cara. Eu assustei porque é um peso, é uma força, é um negócio assim que se você não tiver um controle, se você não tiver preparado, você sai, você não entra e tal, então é pesado. Voltando às suas conquistas, você conquistou três competições já, né? Como categoria PCD. Categoria PCD. Explica como funciona essa parte de atletas que participam das competições, né? Se existem muitos atletas PCD que participam também, como que funciona essa parte de inscrição, competidores e premiação? A categoria PCD hoje, na natação em águas abertas,
ela vem sendo bastante divulgada, mas porém são poucos atletas. Na categoria PCD são poucos atletas. No Aquaman eram 400 atletas e 3 PCDs. Poxa, é um número bem pequeno, né? Aí eu não sei se esbarra no fato das pessoas com deficiência não praticarem tanto esporte, às vezes da pessoa mesmo se limitar. Não sei se chega a ser uma divulgação. A gente paga meia, graças a Deus a gente tem uma deficiência e a gente tem que aproveitar de algumas situações. A gente paga metade, mas hospedagem, às vezes aéreo, que eu já fiz algumas provas fora do estado de São Paulo, isso daí a gente paga normal. Então, são provas que a gente mesmo custeia, com a ajuda dos apoios, de amigos e etc. O meu sonho era chegar numa prova lá e ter 10, 15 pessoas com deficiência, até para que se eu conseguir um pódio, eu tenho é muito mais gratificante. Eu falo para você, Nino, que a minha realização dentro do esporte vai ser o dia que eu conseguir um pódio que não seja dentro da categoria PCD. E assim, não é da boca para fora, eu acho que as pessoas têm que ter isso como exemplo. Ele ganhou 3 competições, mas o que vale é a superação, né? Eu acredito que muita gente te vê nas competições e você acaba estimulando outras pessoas, não só nas competições, na vida. Você está praticando esportes diariamente e as pessoas que te vêm fazendo isso, sempre às vezes a gente tem aquele, como posso dizer, aquele karma, né? Fala, hoje não dá, eu não consigo, assim. Então o Douglas é um exemplo que só depende da gente, independentemente de qual seja a sua limitação. O esporte é para todos, não é verdade? O esporte, e eu vou falar assim um pouco para você da natação, que eu falo que a natação é meu esporte número 1 e hoje o CrossFit é meu esporte número 2. Estão ali. Parelhos. Se eu fosse falar uma porcentagem para ti, é 60% natação, 40% CrossFit. A natação é o esporte mais democrático que tem, Nino. Eu tenho visto bastante isso. A natação, ela aceita cara sem perna, ela aceita cara sem braço. O Daniel lá, que é um grande exemplo, lá, o cara não tem os 2 braços, uma perna. E é um campeão. Os caras estudam o cara, né? Tipo, já teve estudos em cima daquele cara para saber como ele faz. Então eu falo assim, esporte é para todos. A minha deficiência, perto do que eu vejo ultimamente, ela é pequena demais, cara. Serve de exemplo para muita gente, eu acho isso bacana. Dentro da água não existe perda de membro. Dentro da água eu sou uma pessoa normal. Não que fora dela não seja. Compete de igual para igual na competição. A água não me limita. O cara não tem uma perna. Não te limita a ser inferior a outra pessoa, você consegue até nadar melhor. Muita gente fica pra trás. Fica pra trás, exatamente. Quem já foi, quem já acompanhou, não sou melhor que ninguém, tô longe disso, mas eu deixo muita gente pra trás, da minha idade, abaixo da minha idade, tem uns rachão. Você acabou de comentar, né, sua principal conquista é o Aquaman, 30 pessoas que você ficou sabendo, desistiu da prova, você mandou ver. Concluiu. Agora eu queria voltar um pouco para você contar sua trajetória, né? Como você chegou no esporte, né? Como que aconteceu o acidente? Não precisa entrar em detalhes do acidente, mas assim, como foi a sua inclusão na sociedade depois do fato que aconteceu com você? Como foi a inclusão no esporte? Se você foi uma pessoa que sofreu muito desprezo na época, se as pessoas discriminavam pelo fato de você ser amputado. Queria que você relatasse um pouco, resumisse como que foi essa sua trajetória para chegar até o esporte, até hoje. Se eu for falar do meu acidente como um todo, a gente vai ficar aqui até meia-noite e tal. A gente tem tempo. Não, assim, eu vou fazer um resumo assim, que eu acho importante. Eu sofri o meu acidente, eu estava indo trabalhar no dia 1º de abril de 2005. Eu trabalhava em São Bernardo e tal. Não é mentira? Não foi mentira na época, muita gente... Foi engraçado que o bombeiro pegou o celular e ligou para uma chefe minha para avisar, porque a minha preocupação era... minha mãe nunca quis que eu tivesse moto. E todo dia eu chegava no serviço e eu tinha que ligar para ela para avisar que eu cheguei. E nesse dia, eu tava todo arrebentado e eu falava assim pro bombeiro, liga no serviço e fala pra Beth que eu sofri um acidente, porque... daqui a pouco minha mãe vai ligar, e aí? Aí quando eu ligaram pra essa Beth, ela falou, Douglas, para de besteira, dia 1º de abril, dia da mentira. E o bombeiro, isso depois o bombeiro relatando pra minha família, falou que ele falava pra ela,
Não é mentira. Quem tá falando aqui é fulano de tal, Douglas sofreu um acidente grave e tal, e ele pediu para avisar vocês. Mas resumindo, eu tava indo trabalhar uma sexta-feira, dia 1º de abril de 2005, dia da mentira, e eu me choquei com um caminhão na Minas Gás, ele no Capoava. O caminhão fez uma manobra que ele não deveria fazer. A minha perna, ela bateu no para-choque traseiro do caminhão. Só para você entender, o caminhão ele fez um movimento de entrar na empresa, a minha perna não passou do para-choque do caminhão. Então minha perna bateu, ela fez isso. No que ela fez isso, eu tive uma exposta de tíbia, exposta de fêmur, exposta de bacia. Eu fiquei 51 dias internado. Eu fiquei 107 dias de cama, porque eu saí do hospital e eu fui para casa, e em casa eu continuava de cama. Eu só mexia a cabeça, porque eu tinha fixador de fêmur e fixador de bacia. Eu cheguei a pesar 45 quilos, eu fiquei uma semana em coma, induzido por causa da amputação. Sempre que eu conto a minha história para todo mundo, parece que é uma coisa que é um filme que eu assisti. Porque eu não consigo imaginar na época assim como eu tive forças para passar, entendeu? Eu acredito em Deus e acho que Deus deu muita força para mim, para minha família na época. Eu falo para todo mundo que eu sou um cara privilegiado de amigos, porque quando acontece uma coisa dessa, você ouve muita gente falar assim, agora eu quero ver quem é amigo e quem não é, tipo, é normal. E graças a Deus, eu tive amigos comigo que na época era tanto ajuda psicológica como ajuda de um abraço e ajuda financeira também, porque a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava passando por um momento da minha vida que eu tinha acabado de ser promovido no meu trabalho, a empresa me pagava faculdade, fazia um mês que eu tinha começado a faculdade lá no IMES, né? No lugar que você conhece muito bem. E, e um dia você trabalhou, você foi para a faculdade, no outro dia você acorda e você está no hospital todo arrebentado, porque era essa a minha situação. Os médicos falavam uma frase que o médico falou para minha mãe, que é bem marcante para mim, mãe, o Douglas teve tempo de contar para vocês o que aconteceu e o Douglas teve tempo de se despedir de vocês. Então, tá aí, a gente não... Isso sim, no dia 19 de abril, quando foi amputada a minha perna, deu tempo dele contar para vocês o que aconteceu, deu tempo dele se despedir de vocês. Pô, uma mãe ouvir isso, e assim, só para você ter noção da gravidade, que foi a coisa potente, deu tempo dele se despedir de vocês. Tá aí, não tem mais o que fazer, porque a medicina podia fazer, ela fez. Agora é ele tentar reagir a essa infecção e tal, e foi quando amputou minha perna. E aí vem um período, Nino, que até então, quando você é amputado, e esses 107 dias que eu tô na cama, pra mim não existia amputação, porque até então eu não tinha sentido falta da perna. Quando eu tiro os fixador de bacia, de fêmur, e toma a vida, né? Que eu começo a retomar minha vida, que é quando eu fico em pé pela primeira vez, aí vem o baque. Aí foi que a ficha caiu, porque eu falei, caramba, agora eu tô sentindo falta. E aí eu passei pelo momento revoltadinho, depressão, o porquê comigo, que muitas vezes eu me perguntei, por que comigo? Por que eu fiz a minha vida para merecer isso? Porque quando acontece uma coisa dessa, a gente questiona muito, questiona Deus, questiona a vida. Mas por que comigo? Eu sempre fui uma pessoa boa. A gente associa isso à ruindade, né? Pô, um castigo. Eu fui castigado por alguma maneira? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Durante muito tempo, isso martelava na minha cabeça. Por que eu? Entendeu? Por que eu? E aí eu entrei na depressão. Eu fiquei um período em que eu não aceitava. Foi um momento assim, hoje eu olho para trás e dou risada. Às vezes é muito engraçado que tem pessoas que estão passando por esse momento de amputação, e às vezes eu converso e eu falo, cara, você está passando, eu passei, e daqui uns 2, 3 anos você me procura e você vai dar risada disso daí, a gente vai conversar e você vai ver. É lógico, quando você tem um baque de perder uma perna ou perder um dedo, eu conheço gente que perdeu um dedo na mão e ficou malzão, cara. E aí você fala, caramba, um dedo, mas é a perda. Se você perder qualquer coisa, se você perder seu cabelo, esse cabelo bonitão aí, você vai ficar chateadão, porque é uma perda, entendeu? Tem que dar uma geral, né? Não, mas é isso. E aí eu começo a nadar, descubro que eu tenho uma vocação, que é a natação, começo a nadar e tal, só que eu paro.
Eu paro e aí começo numa vida, continuo revoltadinho, e aí eu procuro. Aí foi um período em que eu saía muito. Foi baladeira então já? Bom, eu gostava de uma baladinha, tipo, enrolava, saía na sexta, voltava no domingo. Minha mãe preocupada. Não, aproveitei. E aí teve esse período meio processo, né? Processo. Como é que foi você se adaptar com esse novo membro, né? A prótese, como você adquiriu, por meio de quem você ficou sabendo, como foi também o processo de colocação, né? De legal. Isso. É um ponto legal. Eu tinha uma amiga, a Rafaela, que ela trabalhava nas Casas Bahia, e a minha primeira prótese foi as Casas Bahia quem me deu. Bacana. Tipo, eu desconhecia, mas a empresa tinha um setor para doações, para funcionário, para colega de funcionários e isso. E aí foi levado a minha história até o RH dessa empresa. Os caras fizeram uma visita lá pra mim. A minha primeira prótese na época ela custou R$9.000. É uma prótese bem simples. Porém, é a primeira, é igual carro. Tipo, você tá com uma 2.0 aí, 3.0? Não tô ainda, cara. Quero chegar lá, Vou chegar lá um dia, se Deus quiser. Vamos lá, para colocar a prótese. Eu fiz o meu processo de fisioterapia. Sou um cara privilegiado nesse sentido também, porque eu fiz a fisioterapia no IMES. Era com alunos do IMES que estavam para se formar em fisioterapia e tinha um doutor, né? O doutor, professor deles lá que acompanhava o aluno, então era uma hora de sofrimento, cara. Era uma hora de sofrimento de coloca pra cá, joga pra cá, estica, faz um movimento que você não estava acostumado. Doía muito. Até calejar, o processo de calejar e tal, e é um corpo estranho, porque é uma parte que até então ela não existia. Então, muita gente, bastante gente, cara, não se adapta à prótese, anda de muleta e tal, porque no começo machuca muito, tem dia de você colocar quando você tira, tá cheio de sangue e tal, aí cicatriza, e aí começa a criar uma pele mais áspera assim e tal. É calejar que a gente fala. Certo. E aí, é buchinha no coto, a escova de dente que você tem que passar para ir criando ali uma adaptação. Uma adaptação torna-se muito mais fácil, assim. E a independência, né? Sim. Porque você ter os braços livres, porque no começo quando eu usava muleta e tal, eu sentia meio preso. E aí quando você, eu falo que a prótese eu ter conquistado a minha liberdade. A gente não precisa nem falar momento descontraído, porque a entrevista já está descontraída, né? O cara aqui tá tranquilo hoje. Não parece, mas tem uma tensão, né? Queria saber como é o Douglas no dia a dia, com a família, com os amigos. O Douglas toma uma cervejinha, não toma? O Douglas faz parte, né? É bom. O Douglas social, né? O Douglas, ele acompanha outros esportes. Como é o Douglas no dia a dia? Cara, o Douglas no dia a dia, de uns tempos pra cá, eu acho que quando a gente tá bem, tudo fica mais fácil, né? Tipo, o convívio no trabalho e tal. Até esses dias mesmo eu tava pensando nisso, tipo, eu falo que o esporte pra mim, ele tem uma importância muito grande, porque melhora o Douglas do trabalho, melhora o Douglas em casa, melhora o Douglas com os amigos. Eu tomo minha cervejinha, tipo, eu acho que quando tem agora eu venho fazer minha próxima prova em novembro, então eu pego umas 2 semanas aí pra comer umas besteirinhas, tomar uma cervejinha com os amigos e tal. Minha rotina de treino ela não muda, mas eu tenho que ter minha vida social também, o convívio com os amigos, aquela cervejinha pode faltar, né? Tem que ter aquela resenha. Você participou de uma prova que você encontrou o Fernando Fernandes, que hoje ele é jornalista, ator também. O Fernando faz tudo, né, cara? Faz tudo, Então, queria que você contasse como foi essa experiência e se ele é uma das pessoas que te motiva a dar algo a mais, a ser persistente por algo que você batalha diariamente. Eu conheci esse cara em Ilhabela, numa prova que eu fui fazer, ele estava fazendo a prova do caiaque dele lá e tal. E se você me perguntar hoje, um
cara que eu me espelho e um cara que eu sou fã é Fernando Fernandes. Esse cara, se você manda uma mensagem pra ele no Insta, ele te responde. Eu fiz uma rifa uns tempos atrás aí, tipo, eu pedi um livro pra ele mandou. Depois que eu li o livro dele, o Inquebrável, eu passei a ser mais fã dele ainda, não sei se é possível. É um cara que eu me espelho bastante, que eu procuro ver o que ele tá fazendo. E agora eu queria que você contasse um caso inusitado, assim, que você passou por ter chegado em algum lugar, ou alguma experiência que aconteceu pelo fato de você ser amputado, ou de você chegar com sua prótese em algum lugar. Chegou a acontecer isso já? Algumas vezes. Como é que você reagiu? Como foi? Foi uns tempos atrás, não tem 3 meses. Eu tava com a minha namorada, tava andando com a minha namorada e passou um cara com uma criança e ele falou assim, ele parou na minha frente e falou assim, viu filha, ele não obedeceu o papai e a mamãe. Cara, e na hora assim, eu travei assim, e eu não tinha reação. E, cara, é legal a gente falar disso, porque hoje em dia a gente tem na escola criança cadeirante, a gente tem criança que é amputada, a gente tem pessoa com uma deficiência intelectual e tal. E, pô, você imagina essa criança, ela chegar na escola e ela encontrar um coleguinha dela lá que tem uma deficiência, seja ela qual for, ela vai lembrar disso aí pro resto, do cara que ela encontrou na rua e que o pai dela falou que, tá vendo o que aconteceu? Como se isso fosse um castigo. Sim. Entendeu? Pô, então, galera, isso aí não é legal, né? Não é legal. Julgar nunca, né? Julgar nunca. Isso pra qualquer situação. Em qualquer situação. Chegando na parte final do nosso programa, já. Faltou agora no Jô Soares. A gente coloca aí. Coloca na edição, né? Bom, sua caricatura ficou pronta. Não deu pra imprimir como foi no programa anterior. Aquele negócio, né? A gente tá passando por um período aí de adaptação, mas importante que tá feita. Gostaria que você visse, falasse o que você achou. E agradecer nosso amigo aí, o parceiro Nino Tavares, Xará. Nino Tavares? Xarazão nosso aí. Valeu, Nino. Gostaria que você desse uma olhada aí. Ver se o que você achou, se tá bacana. Se retrata quem é o Douglas. Pô, legal. Bacana. É uma foto que eu gosto muito, essa foto, cara. Essa daí a gente caprichou. Eu te mandei essa foto ou você a gente que seleciona, né? A galera da produção aí ajuda. A gente é uma equipe, pô. Caraca. Todo mundo fez uma parada bacana. E agora, pra gente finalizar. Valeu, cara. Gostou? Beleza. Bacana. Legal quando as pessoas gostam. Você já me mandou, não? Não, ainda não. Vai estar chegando em instantes. Vai ficar aí no zap. 2019, né? Você comentou que ainda provavelmente vai disputar mais 1 ou 2 competições até o final desse ano. São 3 competições até o final do ano que já estão definidas. Já estão definidas? Sim. Queria que você falasse sobre essas 3 competições que estão definidas para o final do ano. E para 2019, quais são suas expectativas? Você comentou comigo em off que você tem um objetivo de disputar a maratona 14 bis. Então, dá uma geral sobre suas expectativas e projeções para o futuro. Legal. Então, Nino, agora 24 e 25 de novembro eu encerro a bateria lá do Aloha Spirit. Eu fiz a etapa de Ilhabela e fiz a etapa de Ilhabela e a etapa de Brasília, que eu fui campeão no PCD lá no 3.800. E aí eu encerro o ano com a Fuga das Ilhas. Cara, a Fuga das Ilhas eu posso te dizer que eu fiz o ano passado e é uma das provas mais lindas que tem. A fuga, ela encerra o calendário do ano. O pessoal fala que é a São Silvestre da natação, é onde atletas do Brasil inteiro vêm para fazer essa prova, e é bem bacana. É uma prova que você, ali na Barra do Saí, você pega um barco, vai de barco até a ilha, e da ilha você vem nadando tipo numa reta. E o ano passado eu fiz essa prova em 37 minutos. Eu tava em barriga verde começando ainda e tal, mas agora esse ano eu quero ir para fazer na casa dos 30. 14 bis é uma prova que eu tenho um sonho de fazer, eu almejo fazer o ano que vem. É uma prova de 24 quilômetros, é uma prova da aeronáutica, é uma prova que vai de Santos, Guarujá ou vice-versa aí e tal, e é uma prova de 24 quilômetros de natação.
Tem gente que termina ela com 6 horas, tem gente que terminou ela com 10. E o importante é terminar. Gostaria, antes de mais nada, estar agradecendo a Tribo Fitness por estar cedendo um espaço aqui pra gente estar gravando. A galera aí ajudou a gente. O Claudeon também, que está nos bastidores aqui hoje, salvou aqui um pouco da nossa gravação. O Claudeon tem me salvado bastante, uns videozinhos aí. Tem sido o parceiro ali. De mídias sociais aí, uns videozinhos, umas fotozinhos bacanas que eu venho fazendo esse trabalho de divulgação. Eu tenho hoje a Provida que me ajuda na parte de suplementação, né? A Del Rico Transportes, Henrique, cara que me ajuda na locomoção, com treino, valores, porque hoje tudo que eu faço seria custeado por mim, uma parte ainda outras são pelos apoios, por amigos, rifas, família, né? Então eu tenho o JP, Jotinha, obrigado, dá uma moral, uma força. A Seven faz os porta-medalha lá para venda e tal, cara, Leandro. Tá inclusive no nosso cenário aqui hoje. Faz parte do cenário, um cara que é meu amigo de infância e eu posso dizer que é um irmão. A tribo que você deu espaço, que é onde hoje eu treino, eu faço crossfit aqui na tribo, eu tenho um acompanhamento com o fisioterapeuta Saulo, Espaço Fez, dá uma força. A Nutri também, que faz parte aqui da tribo, que é um acompanhamento que eu tenho hoje. A tribo me fornece a parte de treino, fisioterapia e nutrição. Cara, já reduz. É um baita parceiro. E, a Shark, o Paulo da Shark, que é um cara que entrou no meu caminho também, que por Deus, e me dá uma força imensa na parte de natação, na parte de divulgação aí do trabalho do Douglas em si. Cara, como mencionei aqui já, você, pelo seu jeito, é uma pessoa, ser exemplo, você mostra sua superação, que assim, você não se limitou a nada, sua vida é a mesma, talvez tenha te feito um ser humano até melhor. Eu posso fazer uma correção. Minha vida não é a mesma. Minha vida hoje em dia ela é melhor. Então, minha vida, eu falo isso pra todo mundo, que a vida que eu levo hoje é uma vida bem melhor. Bom, pra finalizar, agradecer mais uma vez você que nos assistiu. Espero que tenham gostado. O papo foi muito bom. Dá um joinha lá depois. Então, aproveita agora e me ajuda então. Dá um joinha, se inscreve no canal. E o Douglas fez uma aposta comigo nos bastidores. O pessoal que tá aqui tá de prova. Ele apostou comigo que se der mais de 1000 views essa entrevista... Uma semana. Em uma semana, ele tá ousado. Eu vou pagar uma janta pra ele. Vou pagar uma janta. Você come no japa, né? A gente come, né? Pode ser de graça, pode ser não é de graça não, você que vai pagar. Ele não vai negar comida. Quando eu falo pra você dos meus amigos, você vai ver. Beleza. A gente vai ver a força aí da... visualizações. E se ele não conseguir atingir essa meta... Eu pago o almoço. Aí ele paga o almoço, a janta... Aqui tá em casa. Vai ter uma cervejinha? Opa, com certeza. Tem que ter, né? Pessoal, Fechado. Obrigado galera. Valeu mais uma vez. Pra todo mundo que participou, obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.